Olá, vamos meditar um pouco hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 20 ao 35. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu-se. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte, só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, é culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com um olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos dizer a respeito da divisão, né? Que os escribas daquele tempo disseram que tudo que Jesus, todos os milagres que Jesus fazia eram por Beelzebul. Então Jesus vem e fala aos seus discípulos, aqueles que estavam com ele, que se houver uma divisão entre Satanás, né? Que fala, ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir mais. Então, se Satanás se divide no meio dele, acaba, né? Aquele reinado dele. Da mesma forma, dentro de uma casa, se existe divisão entre esposo e esposa, entre filhos, acaba que aquele relacionamento muitas vezes se rompe, né? Então, mais pra frente, Jesus vem e fala que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, é culpado de pecado eterno. Quando Jesus fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo, ele se arremete a essa situação em que os escribas dizem que ele faz tudo em nome de Beelzebul, em nome de Satanás, né? Porque Jesus vem falar que nós seremos perdoados por todos os nossos pecados a partir do momento em que nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos de Deus, a partir do momento em que nós pecamos, nós erramos e nós admitimos e nós voltamos atrás, nós queremos retomar a nossa caminhada. Porém, se todas as vezes se nós pecarmos e não reconhecer que nós precisamos ser perdoados e não retornar o nosso caminho, o nosso coração com o tempo ele vai se endurecer. O nosso coração ele não vai se endurecer da noite para o dia, não vai ser apenas uma atitude que vai fazer o nosso coração endurecer, mas vai ser várias atitudes que com o passar do tempo vai enrijecendo, vai endurecendo o nosso coração de tal forma que nós não deixamos que o Espírito Santo entre no nosso coração, porque Deus nos fez livre, Deus ele não invade o nosso coração. Então, se nós enrijecermos o nosso coração e não dermos abertura ao Espírito Santo, nós seremos culpados por pecado eterno, que é o que diz a palavra, né? Jamais será perdoado, é culpado de pecado eterno. Mas culpado de pecado eterno porque o pecado foi entrando no coração e foi enrijecendo, e a pessoa não deu nenhuma abertura para o Espírito Santo para poder retomar a caminhada. Então, que no dia de hoje nós possamos ter consciência das nossas culpas, consciência das coisas que nós fazemos e se precisamos confessar, se precisamos pedir perdão para alguém em alguma situação, que nós retomemos o nosso caminho e que nós possamos pedir o perdão, para assim nós deixarmos o Espírito Santo entrar no nosso coração e nós de fato sermos perdoados.
Se você gostou dessa live, peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e compartilhe com mais pessoas este vídeo. Até mais!